Trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos cubra com as suas bênçãos, fazendo com que desde já nos sintamos bem, envoltos em sua paz. A exposição da noite girará em torno da vida de um homem extraordinário, chamado James Albert Pike, que mais tarde tornou-se bispo emérito do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e que tem um histórico surpreendente de envolvimento com outro lado da vida, com o mundo invisível, com a espiritualidade. James Albert Pike nasceu, então, nos Estados Unidos, no ano de 1913, perdeu o pai aos 2 anos de idade, a mãe casou-se com um advogado do estado da Califórnia, para lá transladaram-se, e a sua vida desenvolveu-se quase que integralmente naquele estado, onde inicialmente recebendo em casa uma formação católica, ingressou em uma carreira acadêmica muito próspera, formando-se em Direito e mais tarde conquistando um doutorado. E à medida que avançava em seus estudos e na compreensão das inúmeras questões da vida, Pike foi perdendo a sua fé, foi questionando os dogmas que faziam parte, então, da religião a qual estava vinculado e tornou-se agnóstico, cético. Vieram os anos difíceis da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, e ele teve ensejo de colaborar num departamento do governo, auxiliando o serviço de inteligência naval. Com o fim da guerra, ele casa-se, já pela segunda vez, e, junto com a sua esposa, acaba convertendo-se à Igreja Episcopal, que é uma ramificação da Igreja Anglicana da Inglaterra, mas nos Estados Unidos. E junto com a sua esposa, encontrou-se nessa nova interpretação do cristianismo e resolveu adotar o sacerdócio. Foi ordenado em 1946, um ano após o término da guerra, e empreendeu uma carreira meteórica, galgando os principais postos dentro da igreja, em função da sua personalidade forte, decidida e polêmica. Conseguiu um espaço na TV, possui um programa hebdomadário, semanal, no qual ele discutia as questões mais polêmicas daquela época, como da segregação racial, uma vez que nos Estados Unidos, até a década de 60, ainda havia estados com leis muito severas que separavam negros e brancos. E existe, inclusive, um caso muito conhecido, registrado na história, de Rosa Parks, que, ao ingressar no ônibus, era uma mulher muito simples, né? E ao ingressar no ônibus, havia leis que determinavam alguns lugares para que os brancos sentassem, os melhores, evidentemente, e outros lugares para que os negros sentassem. E ela, talvez indignada com aquela situação de segregação, de preconceito racial, resolveu romper com aquela norma, desafiar o status quo, sentando-se num dos assentos reservados aos brancos, e o senhor entrou no ônibus,
mandou que ela levantasse e ela se recusou. Ela foi presa, mas esse seu gesto, ao mesmo tempo que pequeno, heróico, desencadeou uma reação em cadeia que fez com que se modificassem todas as leis norte-americanas que já vinham se aproximando dos direitos civis, a fim de que fosse abolida de uma vez por todas a segregação racial. E o Bispo Pike, no seu programa, ele discutia esse tipo de problema: controle de natalidade, legalização do aborto, que em alguns estados norte-americanos é legalizado, em outros não. Ele discutia as questões éticas que circunvolvem, éticas espirituais que circunvolvem a questão do aborto. Defendia que as mulheres também pudessem ter acesso ao sacerdócio, pudessem ser ordenadas. Defendia que a igreja se abrisse ao público LGB de leis, lésbicas, transgênicos, etc., sendo, portanto, um homem com um pensamento avançado para a época, uma vez que a própria igreja da qual ele fazia parte possuía uma concepção muito acanhada da vida humana, das questões espirituais que perpassam a realidade de todos nós. E ele é, então, mais tarde ordenado bispo, cargo que ele vai ocupar entre 1958 e 1968, por 10 longos anos. E é justamente quando ele assume esse cargo de bispo que ele enfrenta um drama doloroso em sua família. O seu filho, chamado Jim, acaba se envolvendo com substâncias entorpecentes. Era corrente na época, final da década de 50, início da década de 60, o uso dessas substâncias entre a juventude. Era o auge do movimento hippieista, da geração beatnik, e essas substâncias eram procuradas de forma ávida porque ofereciam uma fuga para a realidade difícil em que a juventude da época vivia, desejosa de transformações que não ocorriam, e, portanto, buscavam nessas substâncias que alteravam os estados da consciência, vivenciar experiências de estesia interior, de realização, de sentimentos outros que podem ser experimentados por outros caminhos, senão das substâncias químicas, como da oração, da meditação, da concentração, do próprio controle da respiração, que induzem o indivíduo a entrar em estados alterados de consciência, em que sua percepção se alarga na direção do infinito e consegue identificar coisas que no estado normal da consciência não é possível. Então, Jim envolve-se com LSD, o ácido lisérgico, e não consegue mais livrar-se da dependência química. Pedindo em desespero socorro para o pai, ambos abandonam momentaneamente os Estados Unidos, demandando a Inglaterra, onde permanecem alguns meses, em que o pai, James Albert Pike, participa, inclusive, de algumas experiências que seu filho teve enquanto usuário do LSD, em suas viagens para o país da consciência, mas de uma forma um tanto confusa, desequilibrada, arriscada. E regressam, alguns meses depois, separadamente,
atendendo compromissos distintos. Pai que volta para a Califórnia para cumprir com os seus ofícios episcopais, e o seu filho Jim retorna para Nova York, onde se inscreveria num curso universitário. No entanto, pai que recebe, enquanto estava celebrando um culto, uma notícia que tirou o seu chão, abalando-o profundamente. O filho, no momento de desequilíbrio, de conturbação mental, de angústia, de desespero, buscou as portas do suicídio, também como uma fuga para aquela vida que ele não suportava, para aquela vida que ele detestava, para aquela vida cujos problemas particulares e dramas íntimos por ele enfrentados não conseguira encontrar resignação suficiente, suicidando-se. Bispo Pike desesperou-se da mesma forma, entrou numa depressão profunda e custou a recuperar-se do fato. Alguns meses depois, ele regressou, também atendendo a compromissos profissionais à Inglaterra, junto de seu capelão, David Barr, e de sua secretária, a senhora Maureen Bergrud, hospedando-se no mesmo apartamento em que estivera, alguns meses antes, hospedado com o seu amado filho. Para surpresa geral, logo após ali instalados, começaram a se dar acontecimentos insólitos, estranhos, ruídos, objetos que se moviam, coisas que mudavam misteriosamente de lugar, roupas do armário que recém-arrumadas, ao ser aberto, estavam em desalinho, estavam desarrumadas, objetos que do nada apareciam e desapareciam, inquietando os presentes, os hóspedes daquele apartamento. Certa feita, ao regressarem o Bispo Pike e a sua secretária e o seu capelão de um compromisso à noite, ao adentrarem o apartamento, encontraram no chão, onde recém a empregada fizera a faxina, a limpeza, 2 cartões postais sobrepostos, formando uma espécie de ângulo de 140 graus, que corresponderia, segundo conclusão que o Bispo Pike teria chegado mais tarde, que corresponderia à hora aproximada, a posição dos ponteiros do relógio, da hora aproximada em que o filho teria cometido suicídio, entre 8 horas e 19 minutos. Mas isso ele concluiu mais tarde. O seu filho era um aficionado por cartões postais. Em qualquer lugar que visitasse por vez primeira, uma das primeiras coisas que fazia era adquirir alguns cartões postais que não endereçava para ninguém, guardava-os, colecionava-os. E aquele fato de encontrar na porta do apartamento em que estavam se hospedando 2 cartões postais do nada e dispostos daquela forma enigmática, intrigou o Bispo Pike. E a partir daquele momento, os episódios insólitos passaram a se intensificar. Na manhã seguinte, ao despertarem e se reunirem para o jejum, a sua secretária, a senhora Bergrud, estava com uma das mechas do seu cabelo queimada. E ela nem percebera. O Bispo Pike e o seu capelão, David Barr, é que notaram.
e, sem encontrar uma explicação para o acontecimento, não deram grande relevância para o mesmo. Mas, no dia seguinte, ao despertar, ocorrera de novo. E nos dias subsequentes, da mesma forma, até que toda a sua franja estava queimada. E ela levou na esportiva, dizendo que muitas pessoas não gostavam da forma como penteava o seu cabelo e dispunha a sua franja. E aí caiu a ficha. O bispo Pike recordou-se que reiteradas vezes o seu filho implicara com a sua secretária e dizendo repetidas vezes que não gostava da forma como ela usava aquelas franjinhas. E episódios outros passaram a ocorrer até que, numa determinada noite, em que a dor da separação era muito grande, por certo, o bispo Pike não suportara a dor da perda, mesmo ele sendo um sacerdote, não encontrara consolo para si próprio na fé que oficiava, porque não possuía, era religioso, no entanto, não possuía segurança acerca das realidades que nos aguardam a todos após a morte. E, com certeza, manteve-se vinculado mentalmente ao filho, o filho a ele, em função de questões pessoais que os uniam, e ele, amargurado, depressivo, como dissemos antes, certamente atraía como uma antena receptora as ondas mentais do seu filho, atraindo, aproximando-as de si. E numa noite estavam os três conversando, e ele recordou-se de forma mais forte, mais sentida do seu filho, a triste forma como abandonar a vida, e do nada caíra em inconsciência, mergulhado num estado de transe profundo, e passou ante o seu capelão David Barr e a sua secretária a comportar-se de forma diferente, ostentando uma conduta, trejeitos, características que não eram as suas e que eles não demoraram a identificar como pertencendo ao filho morto do bispo Pike. E se surpreenderam. Aquela entidade que se comunicava de forma inesperada, através de uma mediunidade ignorada e improvisada do próprio pai, em função do grau de afinidade existente entre ambos, encontrava-se profundamente perturbado, num estado de confusão mental terrificante, visível para os presentes que tentaram entabular um diálogo complicado com aquela entidade que ali estava presente. Horas depois, o bispo pai que vem à tona do seu transe, sem guardar lembrança ou conhecimento de nada, e sem mesmo acreditar no relato circunstancial feito pelo seu capelão e pela sua secretária. E aquilo o incomodou de tal maneira que ele passou a buscar na literatura existente algo que explicasse o que estava ocorrendo com ele. Nesta época, na década de 60, o filho dele suicidou-se exatamente no ano de 1966. E essa comunicação ocorreu meses depois. E nessa época, década de 60, o mundo que emergira após a hecatombe da Segunda Guerra Mundial estava sob uma constante ameaça nuclear, em que Estados Unidos e União Soviética estavam numa queda de braço, uma com a outra, medindo esforços,
e que se verificava na corrida armamentista, na corrida nuclear, na corrida espacial, e isso é pouco sabido pelas pessoas, também na corrida paranormal, em que tanto o governo norte-americano quanto o governo soviético investiram maciçamente em pesquisa no campo da paranormalidade humana. Os soviéticos chegam, através de processos científicos, ao descobrimento do que eles chamaram de corpo bioplasmático, correspondente ao que Allan Kardec batizou de perispírito. E os Estados Unidos investiram maciçamente no desenvolvimento dos poderes clarividentes para usar com finalidades de espionagem, para descobrir bases inimigas localizadas sobretudo nas ilhas do Pacífico, de difícil localização pelos satélites e radares. Então, nessa época, ocorre um boom na pesquisa paranormal que também se vulgariza, embora as negativas governamentais. E vai se popularizar o conhecimento do chamado fenômeno poltergeist, que é uma palavra de origem alemã, polter significando ruidoso, algo que produz um estrépito, um barulho, e Geist, que significa espírito. Então, literalmente, poltergeist, espírito que faz barulho. Allan Kardec, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando estabelece a escala espírita, classifica esse tipo de espírito lá na primeira ordem como espírito batedor. E o espiritismo começa através de fenômenos de poltergeist, tanto nos Estados Unidos, em Hydesville, em 1848, quanto na própria França, através dos movimentos das mesas girantes, que embalaram o entretenimento de toda uma geração de intelectuais e da high society parisiense. Esse fenômeno, então, de poltergeist foi a explicação que ele encontrou para as manifestações que estavam ocorrendo consigo e com aqueles que o cercavam. Lembrando que poltergeist é uma nomenclatura usada correntemente pelas disciplinas parapsicológicas. E ele, um tanto perdido, com uma quantidade tremenda de informes a respeito da temática, lembrou-se de um reverendo inglês chamado Pierce Higgins, que estava, num gesto muito nobre e ousado, realizando na própria igreja que coordenava as chamadas experiências psíquicas de comunicação com os mortos. E o bispo Pike entra em contato com Higgins, lhe expõe a sua problemática, o drama pessoal, o conflito que experimentava e a sua incompreensão ante aqueles fatos insólitos com os quais não conseguia mais lidar. Combinou, então, com aquele reverendo o encontro com uma médium londrina muito conhecida, muito famosa, chamada Senhora Ena Tweed. E, no dia marcado, compareceram à casa da afamada médium, e o bispo Pike surpreendeu-se, porque ele imaginava que encontraria uma sala obscurecida, com abajures, com luzes crepusculares, com cortinas espalhadas pela sala, a visão distorcida e cinematográfica que muitas vezes se tem do fenômeno mediúnico e paranormal. Mas ele encontra uma casa normal, uma sala simples, porém aconchegante, onde a médium, livre de quaisquer trejeitos, o acolhe com
carinho e simplicidade, e após alguns minutos de conversa, ela mergulha em transe. E, pela primeira vez, ele tem a insancha de confirmar a imortalidade da existência. Estava ali, no fenômeno de psicofonia, ou vulgarmente dita incorporação, o seu filho presente, com as mesmas características, os mesmos tiques, a mesma preocupação e angústia que tinha antes de desencarnar, a mesma personalidade intransigente e revoltada, muito semelhante à do seu pai, e ele pudera, através de um diálogo que durou mais de 1 hora, atestar a realidade do fenômeno e reencontrar o seu filho, que ele julgava muito perdido. E ele comove-se, chora, ambos entretecem um diálogo, como dissemos, duradouro, em que puderam aliviar as dores do coração, dizer um para o outro coisas que precisavam ter dito enquanto ainda na carne e não o fizeram. E puderam desabafar, conversar sobre coisas corriqueiras da vida, lembrar episódios que só era do conhecimento de ambos, do bispo pai e do seu filho, devido ao particularismo das questões, e aquilo fora suficiente para fazer nascer no coração e na mente do bispo uma nova fé. Uma fé viva na continuidade da vida depois da morte. Para sua surpresa, minutos após, o seu filho, ainda confuso, ainda perturbado, como a maioria daqueles que se ausentam da vida através do suicídio, quando o seu filho ausenta-se da aparelhagem mediúnica, a mesma é tomada por uma outra entidade, e a médium adota outros trejeitos, os da personalidade que estava assenhoreando-se da sua instrumentalidade, do seu corpo físico, a fim de se manifestar. E ele não demorou a identificar na entidade que estava entrando em contato com ele a figura ímpar de um amigo seu, muito querido, muito amado, que desencarnara alguns meses antes, por coincidência, e que fora um colega seu admirado, também teólogo respeitado nos Estados Unidos e em todo o mundo, o famoso teólogo Paul Tillich. E ali, através daquela médium, sem muita instrução, ambos discorreram também por mais de 1 hora sobre as grandes e nobres questões da filosofia e da teologia, à altura das duas grandes mentes que confabulavam através de uma médium desprovida de aparato intelectual para voos tão alto como estava acostumado aquelas mentes adestradas naquelas questões. E, já no final do colóquio, pai, que um tanto preocupado, interrogou o seu amigo sobre o que ele achava, se ele deveria tornar pública aquelas experiências tão singulares que ele estava vivenciando, proclamando no seio da própria igreja da qual ele era bispo. E o espírito, um tanto ponderado, respondeu-lhe da seguinte forma: querido amigo, o fogo na planície pode causar o caos se não for controlado. Trabalhe cuidadosamente,
mas conserve em mente as palavras: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, enunciadas pelo nosso Mestre Jesus. E James Albert Pike seguiu à risca o seu conselho. Aquela experiência única, singular, acendeu nele uma fome de espiritualidade que até então ele nunca tivera. E ele passou a procurar contactar com outros médiuns da Inglaterra e dos Estados Unidos, a fim de confirmar a realidade do fenômeno. E ele consegue privar, ainda com 2 médiuns norte-americanos, também famosíssimos na época, um chamado George Daisley, com o qual pôde reencontrar-se ainda inúmeras vezes com o seu filho querido, jamais equilibrado, e que estava sendo amparado do outro lado por este amigo desencarnado do Bispo Pike, Paul Tillich, que encontrava-se em condições para tanto, para servir de um trabalhador do outro lado em socorro aos amigos e afetos que ficaram ainda encarnados. O que vai ocorrer mais tarde com o espírito André Luiz, cujas narrativas nos impressionam através da sua famosa série, que começa com o Nosso Lar e vai até E a Vida Continua. O André Luiz, que foi um médico na Terra, o seu nome não era este. Especula-se que tenha sido médico Oswaldo Cruz, outros, o médico Carlos Chaga. Chico Xavier jamais confirmara a identidade dele, por pedido próprio da entidade, em função de alguns anos antes ter ocorrido um grande problema legal com as mensagens psicografadas pelo espírito Humberto de Campos, que a família encarnada ainda passou a exigir o direito autoral das obras que o Chico estava recebendo daquela entidade. E moveu uma ação na justiça contra o médium mineiro e contra a Federação Espírita Brasileira, sendo que a justiça deu ganho de causa para a FEB e para o Chico, e Humberto de Campos, colocado numa situação embaraçosa para ele, entre a necessidade que tinha de divulgar novas verdades e os afetos que, conturbados, promoveram toda uma celeuma, toda uma confusão desnecessária, passou a adotar um pseudônimo, Irmão X. Humberto de Campos, as obras que são assinadas por Irmão X são as mesmas de Humberto de Campos. E por esse motivo, André Luiz não se identificou e adotou o pseudônimo, que era o nome de um irmão do Chico Xavier, que havia desencarnado há muito tempo, e com a devida licença ele passou a adotar aquele nome e assinar assim as suas obras. E logo depois que ele desencarnou, ele ficou durante cerca de 8 anos nas zonas umbralinas, até ser socorrido no Nosso Lar, como está brilhantemente descrito na primeira obra da série. E logo depois, já no Nosso Lar, lá nos últimos capítulos, ele narra uma experiência em que, depois dele pedir muito para retornar ao lar terrestre, ele recebe autorização, vem para a Terra, encontra sua esposa em segundas núpcias, a família com uma série de problemas, apenas uma das suas filhas guardando a memória viva da sua lembrança, guardando carinho, estima e amor por ele. E ele consegue, então, uma aprendizagem para ele, uma aprendizagem dolorosa, mas que ele consegue efetuar. E ele passa a visitar frequentemente o seu lar, equilibrando a situação, socorrendo, inclusive, o atual marido, então, da sua esposa, que estava acamado, vítima de uma enfermidade, não nos falha a memória, tuberculose, e ele se recupera, se revigora, e a família entra num processo de harmonia.
revigorado, André Luiz passa a auxiliar os seus afetos. Da mesma forma como esse amigo do Bispo Pike, Paul Tillich, que, após desencarnado, consegue, em função da sua conduta moral na Terra, ocupar um lugar de razoável destaque na espiritualidade que lhe garantiam a ida e vinda entre a dimensão em que ele se encontrava e a superfície terrestre, a fim de atender os elos do seu coração, os seus afetos, velar por aqueles que amam, o que acontece com cada um de nós. Muitos dos nossos entes queridos, que já nos antecederam na vilegiatura carnal, demandando a pátria da imortalidade, muitas vezes nos seguem de perto, fecundando os nossos esforços, nos auxiliando, velando ao nosso lado, sofrendo conosco, nos inspirando, nos intuindo, ajudando-nos na solução das nossas dificuldades. Mas, em função do nosso estado normal de consciência, muitas vezes não experimentamos. Mas, muitas vezes, quando do nada nos chega aquela imagem, aquela lembrança acompanhada de bem-estar do ente que partiu, na maioria das vezes, é ele que está presente e nós identificamos através dos tênues fios dos nossos pensamentos. E passamos a registrar a sua presença ao nosso lado. Então, mesmo que ocorreu com o Bispo Pike, guardadas as proporções, muitas vezes ocorre diariamente conosco, embora preocupados com as questiúnculas do nosso dia a dia, não percebamos, não nos demos conta. Mas, se estivermos atentos, vamos encontrar milhares de episódios em cada dia de nossa vida que patenteiam as verdades eternas e a proteção que nós sofremos da espiritualidade maior, muitas vezes através dos nossos familiares, nossos afetos, que se encontram do outro lado da vida. Então, o Bispo Pike iniciou uma nova cruzada. Resolveu enfrentar os seus pares e a defender do púlpito da sua igreja a imortalidade da existência e a comunicabilidade com os espíritos dos impropriamente chamados mortos. No seu programa de TV semanal, levou vários médiuns. Um deles, que já citamos, Arthur Ford, entrou em transe ao vivo no programa televisionado e veiculou uma mensagem psicofônica, falada, do filho de pai, que esse comove-se mais uma vez em público e ante a audiência de milhares de espectadores que assistiam atônitos àquele episódio pela TV. Abrindo um breve parênteses, certa feita perguntaram para o Chico Xavier quando ocorreria e de que forma a anunciada renovação da humanidade, a passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E Chico Xavier, muito lúcido, disse que Emmanuel e os outros mentores que os fecundavam previam para a segunda metade do século XXI transformações significativas, coincidindo com o bicentenário do Espiritismo na Terra. Mas não dizem, o Chico Xavier não diz que ocorrerá a transformação para mundo regenerador, só diz que haverá significativas transformações. E perguntaram ao Chico de que forma. E Chico disse que Emmanuel, principalmente, anunciava que a espiritualização da humanidade veria em grande parte através da arte e dos meios de comunicação. E é o que vem ocorrendo desde o século XX, em que
multiplica-se o número de programas de TV, de novelas, de teatros, de reportagens, de entrevistas, como ocorreu hoje pela manhã no programa da Ana Maria Braga, em que esteve presente o famoso médium mineiro Divaldo Pereira Franco. Oi? Bahia. O que eu disse? Mineiro, desculpa, baiano, né? Divaldo Pereira Franco, e que tem servido para atingir um público que, se não fosse através desses caminhos, talvez jamais travasse contato com as realidades espirituais e com o espiritismo. Fechando parênteses. Então está aí a profecia dos espíritos se concretizando, a espiritualização de uma forma geral da humanidade através da arte dos meios de comunicação de massa. Então o Bispo Pai, que serviu-se como ninguém desses meios, nos seus programas, televisionando e difundindo esta questão de que somos todos nós seres imortais e que a morte não é separação definitiva, que há maneiras, que há possibilidades de comunicação com o outro lado. E ele escreveu um livro chamado The Other Side, O Outro Lado, publicado 2 anos após as suas experiências iniciais, portanto no ano de 1968, que logo tornou-se uma das obras mais vendidas nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde narrava pormenorizadamente a sua experiência. E ali está essa narrativa surpreendente para todos que desejar ter um conhecimento melhor. Parece que é uma palestra do Divaldo também, intitulada A Conversão do Bispo Pike, em que ele narra com outro enfoque essa mesma temática. Cumpre fazer ainda uma breve reflexão. Bispo Pike era um eminente teólogo, doutor em teologia, conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, sobretudo das letras evangélicas, mas, em contrapartida, parecia ignorar o fundamento básico da doutrina cristã, que é justamente a sobrevivência do ser após a morte. Toda a vida do Cristo foi calcada em fenômenos ligados à espiritualidade. O evangelista Mateus narra, no capítulo 17 do seu livro, o famoso episódio da transfiguração, em que Jesus ascende o Monte Tabor na companhia de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e se transfigura, se veste de luz. Os apóstolos o veem como ele é, de fato, em espírito. E, ante a visão estupefacta dos apóstolos, se manifestam 2 espíritos há muitos séculos desencarnados, Moisés e Elias, e parlamentam, confabulam diálogo com Cristo. Então é um evento que consagra a imortalidade e a comunicabilidade com o mundo dos mortos, que está narrado no próprio texto bíblico, e o próprio evento da ressurreição do Cristo, em que Jesus, após a sua crucificação, reaparece em corpo espiritual, como esclarece o apóstolo Paulo mais tarde em suas epístolas. Reaparece em corpo espiritual, materializado, para consolar os seus apóstolos amedrontados com a perseguição sofrida e com medo de que ocorresse o mesmo com eles. E o Cristo retorna do sepulcro, emerge das sombras da morte para consolar os seus e solidificar a sua fé. O episódio mais importante da história do cristianismo,
que é a ressurreição do Cristo, é um evento mediúnico e grande parte dos teólogos, dos sacerdotes, ainda teimam em ignorar esta condição, não compreendendo o significado transcendente da ressurreição do Cristo. Então, esse teólogo, o bispo Pike, conhecedor profundo da Bíblia, do Evangelho, de ambos os episódios citados, não conseguia compreender as novas realidades que nos esperam além do corpo. Foram necessários o suicídio do filho, as suas manifestações póstumas, para que ele pudesse se convencer de que a morte não existe, que a vida é perene. Como fala o espírito Camilo, através do médium José Raul Teixeira, saímos muitas vezes do corpo, abandona-se muitas vezes do corpo, morre-se muitas vezes, mas jamais nos ausentamos uma vez sequer da grande vida, porque a vida é imorredora, é imortal, é perene. A morte é uma mera transição, um mero translado, uma mera mudança de ambiente que nos arrebata para o clima em que se adapta a nossa consciência, em que nos aguardam as luzes ou as sombras que trazemos por dentro. Não nos iludamos. Ninguém encontrará, depois da morte, uma vida de venturas, de bem-aventuranças, se não tiver feito por onde. A morte não opera milagres. Como dissemos, apenas muda a residência. Quando nós mudamos de uma casa para outra, a nossa personalidade segue sendo a mesma. Quando nos mudamos daqui para o outro lado, seguimos sendo essencialmente os mesmos, o mesmo. Com as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, os mesmos problemas, os mesmos dramas. Por isso que é essencial que vivamos bem cada momento da presente existência, solucionando os nossos problemas e as questões menores que nos perturbam o mais rápido possível, a fim de estarmos em paz com a nossa consciência, para quando chegar um momento que nós não sabemos, de nos transferirmos para uma realidade maior, e onde não nos podemos ocultar através de máscaras, que afivelamos a nossa face de acordo com as convivências, para não sermos surpreendidos negativamente. Porque encontraremos do lado de lá o que tivermos do lado de dentro de nós. Assim, nós gostaríamos de agradecer a generosa atenção de todos e rogar a Jesus que nos abençoe, que nos auxilie a compreender cada vez mais as questões da vida e da morte, a nossa realidade espiritual, e que esta compreensão venha acompanhada de transformação interior, de melhoração progressiva, e que sejamos pessoas em paz consigo próprias, realizadas, alegres, felizes, com seus dramas, as suas dores íntimas, abrandadas, amenizadas pelo conhecimento que nos chega do alto através da revelação espírita. O espírito Alta de Souza, que foi uma poetisa brilhante do Rio Grande do Norte e que teve uma vida muito dolorosa e breve quando na Terra, desencarnando no início do século XX, se não estamos enganados, em 1903, no ano de 1932, manifestou-se, por vez primeira, ao médium
Francisco Cândido Xavier, e deu início a uma parceria sublime em que, através dele, através da sua mediunidade, veiculava poemas, sonetos, quadrinhas de uma espiritualidade surpreendente. E gostaríamos de encerrar citando uma quadrinha, 4 pequenos versos, que ela escreveu através das mãos da mediunidade redimida do Chico Xavier. A morte não vence a vida, por mais que a desarrume. A rosa tomba fenecida, mas o céu lhe recolhe o perfume. Da mesma forma nós. A morte não é o fim, nos aguarda o outro lado. E que o nosso perfume seja agradável a nós e àqueles que nos cercam. E que Jesus possa nos abençoar, derramando as suas bênçãos sobre nós e nos guiar nessa caminhada terrena, cheia de dificuldades e de surpresas, das quais precisamos sair redimidos e vitoriosos através dos nossos esforços, da nossa fé e da nossa crença viva.